Olá, sejam bem-vindos ao canal Surpreendidos pelo Reino. Meu nome é Patrícia Cavion e vamos dar início à leitura Campo da Batalha da Mente, capítulo 6. Espíritos aprisionadores da mente. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Na minha caminhada com Deus, certa vez, estava achando difícil acreditar em algumas coisas. Eu não entendia o que estava errado comigo e, como consequência disso, fiquei confusa. A descrença parecia estar crescendo a grande velocidade. Comecei a questionar meu chamado. Pensei que estava perdendo a visão que Deus me havia dado para o ministério. Eu estava infeliz. A descrença produz infelicidade. Por 2 dias consecutivos, ouvi essa frase vindo do meu espírito: espíritos aprisionadores da mente. No primeiro dia, não pensei muito de intercessão. Ouvi pela 4ª ou pela 5ª vez: espíritos aprisionadores da mente. Eu sabia, por causa de todas as pessoas a quem eu havia ministrado, que multidões de crentes têm problemas com a mente. Eu sabia, por causa de todas as pessoas a quem eu havia ministrado, que multidões de crentes têm problemas com a mente. Pensei que o Espírito estava me direcionando para orar pelo corpo de Cristo contra um espírito chamado aprisionador de mente. Então, comecei a orar e a interceder contra espíritos aprisionadores da mente em nome de Jesus. Depois de apenas poucos minutos de oração, senti uma tremenda libertação. Vir a minha própria mente foi muito dramático. Liberta dos espíritos aprisionadores da mente. Quase toda a libertação que Deus me tem dado tem sido progressivamente e aconteceu por meio da crença e confissão da palavra de Deus. João, capítulo 8, verso 31 e 32 e Salmos 107, verso 20 são o meu testemunho. Em João, capítulo 8, do 31 ao 32, Jesus diz: se vós permanecerdes, continuardes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Salmos, capítulo 107, verso 20, diz sobre o Senhor: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Mas dessa vez eu sentia e sabia imediatamente que alguma coisa havia acontecido na minha mente. Dentro de minutos, eu era capaz de acreditar outra vez em áreas com as quais eu tinha estado lutando minutos antes do meu momento de oração. Vou lhe dar um exemplo. Antes de ter sido atacada por demônios aprisionadores da mente, eu acreditava que, de acordo com a palavra de Deus, o fato de que eu era uma mulher de Fenton, Missouri, a quem ninguém conhecia, não faria nenhuma diferença em minha vida ou ministério. Gálatas, capítulo 3, verso 28. Quando Deus estivesse pronto, Ele abriria portas que ninguém poderia fechar. Apocalipse, capítulo 3, verso 8. E eu pregaria por todo o mundo as mensagens práticas, libertadoras que Ele havia me dado. Eu acreditava que teria o privilégio de compartilhar o Evangelho com toda a nação pelo rádio, não por causa de mim, mas a despeito de mim. Eu sabia que, de acordo com as Escrituras, Deus escolhe as coisas fracas e tolas para confundir os sábios. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Eu acreditava que o Senhor iria me usar para curar os doentes. Eu acreditava que nossos filhos seriam usados no ministério. Eu acreditava toda sorte de coisas maravilhosas que Deus havia colocado em meu coração. Entretanto, quando os espíritos aprisionadores da mente me atacaram, eu não conseguia parecer acreditar em muita coisa. Eu pensava coisas do tipo: bem, eu provavelmente inventei tudo aquilo. Eu só acreditei porque queria, mas isso provavelmente jamais acontecerá.
Mas, quando os espíritos foram embora, a habilidade para crer veio correndo de volta. Decida acreditar. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos que oração oferecer, nem como oferecê-la de forma válida. Mas o mesmo Espírito recebe a nossa súplica, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, muito profundos. Romanos capítulo 8, verso 26. Como cristãos, precisamos aprender a decidir acreditar. Deus, frequentemente, nos dá fé, um produto do Espírito, com relação a coisas com as quais nossas mentes simplesmente podem nem sempre parecer estar de acordo. A mente quer entender o porquê, o quando e o como de tudo. Frequentemente, quando esse entendimento não é dado por Deus, a mente se recusa a acreditar naquilo que ela não entende. Às vezes, acontece de um crente saber alguma coisa em seu coração, seu homem interior, mas sua mente lutar contra isso. Eu tinha decidido muito antes acreditar no que a palavra diz e acreditar na rema, a palavra revelada, que Deus me deu, as coisas que Ele me falou ou as promessas que Ele me fez pessoalmente. Mesmo que eu não entendesse por quê, quando ou como isso aconteceria em minha vida. Mas essa coisa com a qual eu estava lutando era diferentemente, estava além da decisão. Eu estava amarrada por esses espíritos aprisionadores da mente e simplesmente não conseguia fazer nada para acreditar. Graças a Deus que por intermédio do Espírito Santo, Ele me mostrou como orar e seu poder prevaleceu, muito embora eu não soubesse o que estava orando por mim mesma quando comecei. Tenho certeza de que você está lendo este livro neste momento porque foi direcionado a isso. Você também pode estar tendo problemas nessa área. Se for assim, eu o encorajo a orar no nome de Jesus. Pelo poder do seu sangue, coloque-se contra os espíritos aprisionadores da mente. Ore dessa forma não apenas uma vez, mas sempre que você tiver dificuldade nessa área. O diabo jamais esgota seu estoque de dardos inflamados para jogar contra nós quando estamos tentando caminhar em frente. Levante seu escudo da fé e lembre-se de Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 8, que nos ensina que podemos pedir sabedoria a Deus nas provações e Ele nos dará e nos mostrará o que fazer. Eu tinha um problema, um dardo inflamado que não tinha encontrado antes, mas Deus me mostrou como orar e fui liberta. Você será também. Finalizamos o capítulo 6 deste livro, Campos da Batalha da Mente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Audiobook Surpreendidos pelo Reino. Deus abençoe e até a próxima.